graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa noite. Amada igreja, convido-os a abrir a palavra de Deus em Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículos de 19 a 26. Filipenses capítulo 1, versículos de 19 a 26. Assim diz a palavra do Senhor. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente. Quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti nesse dia, que o Senhor nos ilumine com a Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos dê o discernimento necessário para compreender aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, tem um filme chamado Beleza Oculta. Esse filme retrata a história de um homem que vive o seu luto pela morte da sua filha, Olivia, de 6 anos de idade. Morreu de um caso raro de câncer. Este homem, interpretado por Will Smith, de nome Howard, ele vive durante todo o período do filme a dor do seu luto, a dor de ter perdido a sua filha. E então ele resolve escrever cartas para 3 coisas e não pessoas. Ele escreve uma carta para o tempo, uma carta para a morte e uma carta para o amor. E para cada um deles ele começa a cobrar e dizer: por que a minha filha morreu? Amor, por que você fez com que eu amasse tanto a minha filha e agora ela morreu? Morte, por que levou a minha filha e não a mim? Tempo, porque não me deu um pouco mais de tempo com a minha filha. Então, Howard começa com esse dilema com esses 3. E ao decorrer do filme, nós vemos como Howard não consegue superar a morte da sua filha, e isso traz profunda dor para ele. Somente quem perdeu alguém sabe que o tempo não cura todas as feridas, que o amor só cresce aumentando a saudade e a dor no peito. Toda lembrança aumenta. E a morte ela é inimiga. Ela é aquela que trouxe a dor e o sofrimento, que trouxe o nosso luto. Mas Paulo, ao contrário de Howard, não trata a morte como inimiga. Ele entende a importância do tempo, a importância do amor, e que tudo isso só faz sentido através de Cristo, conectado a Cristo. Quando Cristo é a nossa vida, o amor e o tempo e a morte faz todo sentido. Ao contrário do título do filme, Beleza Oculta, o que Cristo nos mostra é uma beleza evidente. É a beleza da graça de Deus, é a beleza da ressurreição, é a beleza da verdadeira vida e a vida em Cristo. O apóstolo Paulo aqui nos mostra uma vida que vale a pena viver, mas também nos mostra
uma morte pela qual vale a pena morrer. E esse é o tema da mensagem de hoje: viva para Cristo. Viva para Cristo. Em primeiro lugar, confiando na soberania de Deus. Viva para Cristo, confiando na soberania de Deus. Paulo começa aqui dizendo, porque eu estou certo, e aqui a palavra estou certo é uma afirmação confiante, uma certeza que Paulo carrega. Ele não está meramente desejando ou esperando, mas ele tem convicção de que isto mesmo, e aqui ele está falando sobre coisas que ele já disse anteriormente, as cadeias que estão imputando a Paulo, ele está preso aqui. E ele está dizendo que a prática que alguns têm de pregarem para suscitar ainda mais peso às suas cadeias, estas coisas, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, e aqui ele vê a intercessão da igreja como parte essencial do processo de libertação. Assim, ele não está apenas com uma oração supérflua, mas ele entende a oração não apenas como um desejo, mas como uma ferramenta real de transformação. A nossa oração tem valor. A nossa oração, a oração do crente não é simplesmente meras palavras ditas ao vento, mas são palavras ditas ao Deus Altíssimo. E Paulo aqui apreciava a oração que os filipenses faziam para ele. E ele também orava pelos filipenses. A oração que eles têm um pelo outro demonstra o amor que Paulo tem pelos filipenses, assim como também os filipenses têm esse amor por Paulo. E ele diz que estas orações me redundará em libertação. Tudo isso que ele está passando, e também a súplica dos filipenses e a provisão do Espírito de Cristo Jesus vai redundar em libertação. Ou seja, o resultado disso vai resultar em libertação. Quando Paulo fala sobre libertação, nós podemos lembrar de duas coisas de modo imediato. Qual libertação é essa que Paulo está falando? Será a libertação física? Ou será a libertação espiritual? Será que Paulo está dizendo que ele vai ser liberto porque ele morrerá e aí sim o espírito dele, a alma dele ficará livre? Ou Paulo está dizendo, eu de fato sairei da prisão? Há discordância sobre isso, mas eu concordo com vários estudiosos que dizem que esta parte, Paulo está querendo dizer exatamente as duas coisas. Paulo está dizendo que sim, é uma libertação física, mas também é uma libertação espiritual. Aqueles que suscitavam julgar ainda mais peso às cadeias de Paulo, eles esperavam duas coisas poderiam acontecer. A primeira é que ele, como líder, pelas ameaças de Nero, ele acabaria negando a Cristo, assim envergonhando o próprio nome e saindo do ministério, deixando espaço aberto para outros líderes surgirem. Ou ele não desistiria, ele continuaria firme e morreria pelo Evangelho. De qualquer uma maneira, Paulo seria então tirado do caminho destes falsos crentes. Em oposição a isso, a prática dessas pessoas contra a fidelidade ou a sua vida vai redundar em libertação, até mesmo a salvação da alma. Paulo, ele nos mostra que a confiança dele não está naquelas pessoas ou nas circunstâncias, mas Paulo está plenamente confiante que as orações que os filipenses fizeram têm o seu valor e têm efeito prático e verdadeiro. E ele continua dizendo, segundo a minha ardente expectativa, aqui como alguém que se coloca na pontinha dos pés e tenta ver o que está bem ali, é alguém que está realmente ansiando por algo, esticando o pescoço para enxergar alguma coisa. Ele sabe, e a expectativa dele é que nada ele vai ser envergonhado. E aqui Paulo está dizendo algo que não é novo. No Antigo Testamento nós temos várias referências, principalmente em Salmos e também no livro de Jó, onde eles clamam ao Senhor para que não seja envergonhado. Então Paulo aqui está fazendo coro com os salmistas, fazendo coro com Jó, de modo que ele tenha a esperança de não ser envergonhado. E ele sabe disso. Ele não teme a vergonha ou humilhação, ele está seguro de que em nenhum aspecto ele vai ser envergonhado. Esse verbo, serei envergonhado, reforça a certeza.
Paulo está seguro que a sua fé não será frustrada. Ele sabe que a sua vida e missão não terminarão em derrota. Essa é a certeza do crente, essa é a certeza de Paulo. Ele não vai ser derrotado. Cristo já venceu. E aqui, meus irmãos, eu me lembro de um sermão pregado aqui, pelo reverendo Márcio, em Esther, capítulo 2. Algo que me impactou bastante foi ele dizer que Cristo não expõe as nossas vergonhas, antes ele se faz vergonha por nós. E isso é tão importante, é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele tem a plena convicção de que Cristo não deixará os seus filhos em vergonha. E ele já sabe o que Cristo fez por ele e por todos nós. E ele continua: antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido pelo meu corpo, no meu corpo. E a palavra engrandecido indica que Cristo será exaltado, glorificado. Paulo vê o corpo, o seu corpo, como um veículo pelo qual essa exultação acontecerá, seja pela sua vida, servindo a Cristo, ou seja pela sua morte, servindo a Cristo. Há uma confiança inabalável de Paulo, um propósito muito grande na existência e da essência da glória de Cristo. Cristo está sendo engrandecido no meu corpo. Se eu vivo, então é claro que eu vivo para Cristo e não para mim mesmo. Eu declarei o meu amor, eu declarei o meu louvor àquele que me salvou. Tudo isso para honrá-lo. É essa expressão que Paulo tenta colocar aqui. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele diz: quer pela vida, quer pela morte. E aqui existem duas palavras muito comuns usadas para morte na língua original. E uma conota um simples falecimento, algo mais brando, um falecimento comum. Mas outra, um falecimento mais forte, uma separação violenta da alma com o corpo. E Paulo aqui, ele usa a palavra mais forte para a morte. Paulo aqui, ele compreende que ao usar essa palavra, dizendo que nem a morte, ou seja, quer pela morte, ele está dizendo que Cristo pode usar o pior tipo, a morte mais pesada, para a glória dele. Paulo não está preocupado com morrer. Paulo não está preocupado com a própria morte, pois Paulo tinha uma visão muito diferente de nós para a morte. Para Paulo, a morte não é uma ameaça, mas é uma porta para estar com Cristo. A palavra enfatiza que mesmo a morte é algo que na perspectiva humana é ruim, é a ocasião para glorificar a Cristo. Paulo tinha uma profunda confiança na soberania de Deus. Aqui Paulo não demonstra dúvida sobre o que vai acontecer com ele após a morte. Assim como Paulo confiou plenamente na soberania de Deus em meio à prisão e perseguição, os crentes devem buscar e aprender a confiar em Deus, que Ele está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. E quantas vezes nós tentamos segurar o volante da nossa vida, segurar o controle, segurar a direção e não deixar que nada saia do nosso controle. O convite aqui é largue o volante, deixe Cristo dirigir a sua vida. Confie plenamente na soberania do Senhor. Confie plenamente na soberania do Senhor na morte e na vida. Viva de maneira plena em Cristo, mas não tenha medo da morte em Cristo. Ore para que essa confiança seja fortalecida. Ore nas tribulações, ore lembrando que nada se escapa do controle do Senhor. Confie em Deus, até mesmo no sofrimento. A vida de cristão, de fato, não é tão simples. Nós vamos sofrer e talvez alguns sofram muito. E nesse sofrimento nós precisamos nos lembrar qual é o propósito, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, quem é o meu Deus, quem é a razão da minha esperança, onde está firmada a minha fé. Está em Cristo. E se está em Cristo, a morte não pode me deter. E se está em Cristo, a morte
de um irmão em Cristo não é motivo de tristeza, mas é motivo de alegria, porque ele foi morar de fato em um lugar muito melhor. É isso que Paulo nos diz aqui, de uma maneira muito completa. Ele diz que a morte é a alegria, porque para ele o melhor é estar com Cristo. Assim como para nós, meus irmãos, a vida aqui na terra pode trazer grandes desafios. Mas Paulo aqui também nesse trecho, ele ressalta a importância da oração na vida da igreja. Você tem orado pelo seu irmão? Você tem orado uns pelos outros? Nós temos orado pela nossa própria família. A coisa mais bela que pode existir é um pai que dobra os joelhos para orar pelo filho. Um marido que dobra os joelhos para orar pela esposa. Uma esposa que dobra os joelhos para orar pelos filhos, pelo esposo. Nós precisamos retomar a nossa vida de devoção, a nossa vida de oração uns pelos outros. Ore pela igreja. Quando estivermos aqui na liturgia, em momento de intercessão, não deixe apenas a intercessão neste momento, leve para a sua casa. Ore pelos irmãos que estão sofrendo. Ore pela sua vida. A oração é transformadora, principalmente para nós. Viva para a glória de Cristo. Cada área da sua vida, seja na escola, na família, no trabalho, nos seus relacionamentos, nas finanças, honre a Cristo em cada uma dessas áreas. Dê bom testemunho nessas áreas, testemunhe em meio do seu sofrimento. Existe uma música que ela tem um refrão que me marcou profundamente: torne o meu sofrimento em testemunho. Torne o meu sofrimento em testemunho. É uma oração a Deus. Torne o meu sofrimento em testemunho. Quando você estiver passando por momentos escuros, por momentos difíceis, ore ao Senhor e peça que Ele transforme aquele sofrimento em testemunho do amor dEle por você, porque Ele não te abandonou no sofrimento, Ele continua com você, Ele continua junto com você, Ele nunca te abandona. Você pode abandonar a Cristo, mas Ele nunca vai abandoná-lo. Em segundo lugar, viva para Cristo, priorizando o reino de Deus. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui, quando ele diz para mim, ele está enfatizando aqui um contraponto pessoal, dizendo que para ele, o viver não é ficar focado nas coisas desse mundo, numa vida egocêntrica, mas para ele o viver era glorificar a Cristo. O viver era viver uma vida lembrando de Cristo constantemente. E a palavra viver sugere não apenas existir, mas o viver plenamente, no sentido que toda a sua vida tem um significado unicamente em Cristo. É um viver continuamente em Cristo. É entender que a sua força está em Cristo. É ter em mente a humildade e a disposição que Cristo teve ao se entregar por você naquela cruz. É conhecer a Cristo com um conhecimento e experiência cristã. É não se importar com as coisas desse mundo, apenas com as coisas que são lá do céu. É cobrir-se com a justiça de Cristo, com o sangue de Cristo. É regozijar-se em Cristo. É viver para a glória de Cristo. É depositar a sua fé e amá-lo em resposta do seu amor. Ele te amou primeiro. Cristo te amou primeiro. Ele diz: morrer é lucro. E o que será que ele quer dizer com morrer é lucro? Paulo expressa que morrer, aqui em um sentido completo, morrer é ganho. Ele não vê a morte como perda, mas como um ganho verdadeiro e pessoal. Isso é fantástico. Paulo está dizendo: viver é muito bom, mas morrer, estar com Cristo é infinitamente melhor. Viver e estar aqui, fazendo a obra de Cristo, trabalhando para Cristo, respirando Cristo, é muito bom. Eu farei, mas eu prefiro morrer. Mas eu prefiro estar com Cristo. Esta é a minha preferência, eu prefiro estar com Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Morrer é lucro, e ele não vê a morte como uma partida,
mas ele vê a morte como o início de todas as coisas. Enquanto viver é uma oportunidade de continuar o serviço, morrer é a oportunidade de conhecer a Cristo face a face. A morte se torna um ganho muito mais valioso do que a vida para Paulo. E ele continua, entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho. E a frase viver na carne refere-se continuamente na carne, ou seja, no corpo físico. Se eu continuamente viver aqui, ele percebe que o viver nesse corpo tem um propósito. E o propósito é fruto. Se é para que eu viva, se eu preciso viver, então que seja fruto, que eu frutifique. E a ideia por trás dessa frase é que se Paulo for para viver, que a vida dele seja produtiva, que ele traga resultados concretos para a fé, pelo progresso da fé também dos irmãos. Paulo está preocupado com a fé dos filipenses, com a alegria dos filipenses. Se Paulo é absolvido para que a sua vida se prolongue aqui na terra, isso significa fruto. Significa que ele vai trabalhar almas conquistadas para a eternidade, edificação dos crentes, edificação de igrejas. Então, se é para viver, que seja viver dando frutos. Em um devocional mais cedo, feito pelo adolescente Lucas, ele disse que nós somos sal e luz. Ser sal e luz é exatamente o que é dar frutos. É exatamente fazer a diferença. Não ser sem sabor ou permanecer na escuridão. Mas é de fato fazer a diferença. Dar fruto. Frutificar. Paulo está tão preocupado aqui com a vida da igreja, com a vida dos filipenses, que ele não está mais preocupado com a própria vontade. Afinal, para ele a vontade é que ele parta. Mas ele está priorizando o reino de Deus. Ele está mostrando que a vontade dele não importa, mas que a vontade de Cristo, essa sim importa. Então, se Cristo quer que eu viva mais, para que eu possa servir aos meus irmãos, então assim eu farei. Viverei e darei fruto. O trabalho do crente não é vão. Eu sei que por vezes nós podemos nos desanimar, mas o trabalho do crente não é vão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará, trazendo os seus feixes. Salmo 126. A palavra que procede da boca do Senhor não voltará para ele vazia. Isaías 55. Ele diz, já não sei o que hei de escolher, mostrando aqui uma tensão interior, como se tivessem duas forças, puxando uma para cada lado. Paulo não sabe o que escolher. Por um lado tem a minha vida, e é viver com Cristo e dando frutos, edificando a igreja. Por outro, eu vou conhecer a Cristo Salvador. Qual dos dois eu posso escolher? A indecisão de Paulo era muito válida. Imagine que de um lado você tem a vida aqui na terra, uma residência temporária, um mero acampamento. Do outro lado você tem uma habitação permanente. De um lado você tem um misto de sofrimento e alegria. Do outro lado você tem a alegria sem nenhuma sombra de sofrimento. De um lado você tem o sofrimento por pouco tempo. Por outro você tem a alegria eterna. Por um lado você está ausente do Senhor. Por outro lado você está habitando com o Senhor. Por um lado você está em uma luta constante. Por outro, a luta já acabou. Você está em festa perene. Por um lado você está no domínio do pecado. Por outro, você está em domínio da plena presença de Deus. Estar com Deus é infinitamente melhor. Estar com Deus é de fato o que Paulo anseia. Ele diz, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Aqui ele está expandindo a indecisão dele. Ora, de um e outro lado estou constrangido. E a expressão constrangido transmite uma ideia de pressionado, como se ele estivesse sendo puxado em duas direções. Ele está dividido. Paulo, ele revela o seu profundo desejo, a sua vontade, o forte anseio de partir. Ele está aqui transmitindo a sua ideia de partir e estar com Cristo.
de um modo completo. Ele quer ficar continuamente em Cristo, porque para ele é incomparavelmente melhor, muito melhor. E aqui é uma escolha que Paulo está tendencioso a escolher a morte, como se ele pudesse, mas ele está tendencioso a escolher a morte. Percebe que para nós, cristãos, a morte não pode ser motivo de medo, não pode ser. Nós não podemos enxergar a morte com um sentimento de peso, de tristeza, de luto pesaroso, mas nós precisamos encarar a morte como a verdadeira vida em Cristo, porque quem morre em Cristo, vive para sempre em Cristo. Que alegria é, meus irmãos, que alegria é imaginar todos nós, cada um de nós, cantando com um grande coro no céu. Já imaginou essa cena? Todos nós reunidos no céu em grande coro, regido pelo maestro, é claro, cantando ao nosso Deus. Avalie as suas motivações diárias. Pergunte a si mesmo: eu estou vivendo de acordo com Cristo? Eu estou vivendo para a glória de Cristo, para que Ele seja exaltado? Ou será que eu estou vivendo para os meus próprios interesses? O que ocupa o seu tempo? O que você mais pensa durante o dia? Quais são as coisas que ocupam a sua mente constantemente? Quando você vai dormir, o que passa na sua cabeça? Quem você se lembra? Redefina as suas prioridades. Não tenha medo da morte. O cristão pode viver sem o medo da morte, porque é promessa de Deus, porque ela é a porta de entrada para a plenitude em Deus. Seja produtivo para o reino. Trabalhe. Honre ao Senhor com o seu trabalho, com a sua labuta. Meu irmão, não trabalhar só vai fazer com que você regrida na fé. Não trabalhar só vai fazer com que você fique atrofiado. Use os seus dons e talentos para edificar a igreja de Cristo. Você precisa trabalhar não porque Cristo precisa de você, mas porque você precisa desesperadamente de Cristo. O trabalho é bênção na vida do cristão. A vida de Paulo nos desafia a cultivar também um amor crescente por Cristo. Entenda isso, cultivar um amor crescente por Cristo. O amor por Cristo não vai aumentar sozinho. Não vai ser você dormindo de uma noite para outra e de repente tem mais amor por Cristo. Ou então você olha para aquela pessoa e diz: nossa, a fé dela é tão boa, né? Mas eu sou um pouco fraco. Eu não consigo ser igual, eu não consigo chegar lá. Talvez não seja a hora ainda. E nunca vai ser a hora enquanto você não fizer a sua parte. A sua parte é se entregar. Cristo já fez todo o trabalho. A sua parte é trabalhar. A sua parte é de fato se entregar, orar, ler a palavra de Deus, se deleitar na presença de Cristo, porque o viver é Cristo. O viver não é trabalho. O viver não é escola. Não estou falando aqui para ninguém deixar a escola. Mas o viver é Cristo. É que na escola você viva para Cristo. É que no trabalho você viva para Cristo. Em todas as áreas da sua vida você vai viver para Cristo. Porque é isso que importa para os crentes. Viver para Cristo. E se o morrer, é lucro. Paulo nos mostra que viver verdadeiramente só é possível em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa vida gira em torno do seu amor, a sua justiça e a sua glória. Toda a nossa existência só encontra propósito em Cristo. Sem Cristo você vive uma vida vaga, uma vida desorientada, uma vida sem rumo. O que você vai fazer? Vai trabalhar, conseguir dinheiro, uma casa, um carro, sucesso, fama. E depois? O que vem depois? Filhos, netos, família. E o que vem depois? A sua vida não tem propósito sem Cristo. Você não consegue enxergar um depois sem Cristo.
Porque Cristo, Ele precisa estar em todas as coisas da sua vida. Cristo é o objetivo de você trabalhar. Ele é o objetivo do fruto. Paulo sabia que deveria produzir frutos para Cristo. E isso nos lembra que o Espírito Santo que opera em nós nos capacita a produzir frutos. Todo o nosso trabalho, todo o nosso fruto espiritual é para a glória de Cristo e a edificação do seu reino. Em terceiro e último lugar, viva para Cristo, servindo a igreja de Deus. Viva para Cristo, servindo a igreja de Deus. Versículo 24, ele diz: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E aqui a ideia de permanecer é continuar vivo no corpo físico. Paulo reconhece que, embora partir e estar com Cristo seja muito bom e muito melhor para ele, permanecer no corpo é necessário para o que deve ser feito. Ele precisa terminar o trabalho dele. E ele está convencido disso. E convencido disso, estou certo de que ficarei. Demonstrando a confiança de Paulo. Ele está convicto que diante esta situação, porquanto a missão dele ainda não acabou, ele precisa continuar vivo e estar entre ele. A confiança plena estabelecida aqui não é apenas uma esperança vaga, mas ele tem certeza de que ele permanecerá um pouco mais. Permanecerei e ficarei. Não apenas ficará, mas ele continuará ficando, continuará permanecendo, deixando então exemplos para ser seguido. Não é apenas uma questão de crescimento intelectual ou doutrinário, mas é um avanço que produz uma alegria genuína. E é isso que ele diz: para o vosso progresso e gozo da fé. Ele não apenas está preocupado com o progresso dos cristãos na fé, ou seja, não está preocupado apenas com doutrina, não apenas em instruir o crente na palavra de Deus, mas ele está preocupado com a alegria dos filipenses. Está preocupado com a alegria dos filipenses. Isso é tão importante. Não perca a alegria de ser cristão. Não perca o sorriso no rosto. Essa é a identidade do crente. Não perca a alegria de ser filho de Deus. A alegria de saber que tudo já está vencido. Cristo venceu a morte. A morte não é um obstáculo. Mal chega a ser uma inimiga. Cristo já venceu a morte. A vida de Paulo, portanto, é direcionada para o bem-estar espiritual e emocional dos filipenses, para que eles possam crescer em conhecimento, em fertilidade, em obediência. E por que esse progresso dos filipenses é tão importante? Porque o progresso dos crentes é tão importante? Porque não progredir significa regredir. Espiritualmente, permanecer em estado estático é impossível. A regressão produz depressão. A regressão produz desalento. O crente não pode ficar parado, é isso que ele quer dizer. Você não pode ficar parado. O simples fato de você não pegar mais a sua Bíblia para ler, faz com que você fique cada vez mais despreparado. O simples fato de você não orar mais, deixa você despreparado. Cuide da sua família. Cuide da sua casa. Ore pelos seus. Fortaleça a sua vida espiritual. E aqui ele diz: a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Aqui ele não está falando gloriardes de um orgulho pessoal, mas aqui a glória e a abundância é glorificar a Cristo, é gloriar a Cristo, é exaltar a Cristo. Coloque as outras pessoas acima de você mesmo. Considere o outro superior a si mesmo. Paulo,
ele demonstra que ele está aqui considerando o outro superior a si mesmo. A minha vontade é egoísta. Eu queria estar com Cristo. Isso me traria alívio. Isso colocaria fim aos meus sofrimentos. Estar com Cristo. Mas Paulo colocou os irmãos acima de si próprio. E ele se importou. E assim como Paulo, nós também devemos deixar os nossos desejos egoístas, as nossas vontades egoístas de lado. Nós precisamos ter um amor sacrificial pelos nossos irmãos. Abrir mão de muitas coisas pelos nossos irmãos. Veja, por vezes você tem dificuldade de receber alguém na sua casa. Mas é tão importante você pegar um novo na fé e chamar para passar um tempo com você, para conhecer a rotina de um crente, para ficar perto de um crente mais experiente. Isso é tão importante. Talvez você não tenha tempo, a sua vida seja tão agitada, a sua agenda seja lotada, mas quão importante é você discipular um crente, alguém que acabou de chegar na igreja. Eles não sabem por onde vai começar, não sabem para onde ir, não sabem como interagir, não sabem o que fazer, olha para a Bíblia e não sabe como ler. Como saberão se não há quem ensine? Nós precisamos ter um amor sacrificial. Isso quer dizer, você precisa sacrificar também o seu tempo, a sua agenda, às vezes a sua vontade. Eu não quero. Isso não é para mim. Eu tenho vergonha. Um amor que se importa mais com o outro do que consigo mesmo. Sirva com um propósito. Paulo entendeu que a sua permanência entre os filipenses era necessária, e nós devemos agir com o mesmo senso de missão, entendendo que Deus nos coloca em certas situações para testemunhar do amor dele. Nada em vão. Talvez você fique chateado daquela gripe que você pega, ou daquela doença que você precisa até o hospital, mas quem sabe quem você encontrará no hospital. Entenda que como crente, como cristão, os seus relacionamentos, eles precisam ser intencionais para que as pessoas possam conhecer a Cristo. Existem cristãos, pasmem, que não conhecem os seus vizinhos. Existem cristãos que não sabem quem mora na sua própria rua. Existem aqueles cristãos que são invisíveis no seu ambiente de trabalho. São os famosos agentes secretos da fé. Ninguém sabe que ele é crente e nem vão saber. E é assim. Crente precisa pregar o Evangelho. Nós somos cristãos, filhos da aliança. Nós somos um povo com identidade. Saiamos para a guerra, pregar o Evangelho a toda criatura. Precisamos fazer isso com a nossa vida, mas nós precisamos também fazer isso com palavras. Precisamos ter bons relacionamentos para que essas pessoas possam nos escutar. Quem melhor que um amigo para nos falar de Cristo? Nós confiamos em amigos. Por vezes algum irmão pode confiar talvez até em um amigo não crente mais do que confia no irmão na fé. O que eu estou dizendo é, faça amigos, faça muitos amigos. E direcione essa amizade. Não tenha amizade em vão. Direcione essas amizades para que eles conheçam o seu melhor amigo, o bondoso amigo, que é Cristo. Busque o crescimento espiritual da igreja. Se esforce para que a igreja cresça também com seus talentos e dons. Promova a alegria da fé. Irmãos, ser um crente que promove a alegria é ser um crente contente, é ser um crente feliz, um crente que chega na igreja e parece que tudo mudou. Eu estava triste, mas eu encontrei este meu irmão e agora eu estou feliz porque a alegria dele me contagiou. Não seja aquele crente que coloca todo mundo para baixo, mas seja aquele crente que todo mundo quer estar perto, porque transmite a alegria, a verdadeira alegria, o motivo de toda alegria. Cristo Jesus, nosso Senhor. Direcione
toda a glória a Cristo. A sua vida precisa refletir quem é o seu Salvador. Você foi salvo. Imagina só, você está prestes a morrer, mas chega alguém e te salva da morte. Muitas e muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte, então foram salvas, essas pessoas dizem que agora elas começam a viver de maneira diferente. Elas dizem que receberam uma segunda chance, e agora precisam viver de maneira diferente. Vou contar um segredo para você. Você estava morto, e agora você tem vida. Viva agora de maneira diferente. Viva como alguém grato a Deus, porque Ele te deu vida. Viva para Cristo, porque sem Cristo nem vida você estaria. Você ainda estaria morto em seus delitos e pecados. Você ainda estaria entregue à destruição e à morte. Mas com Cristo nós temos esperança, e é por isso que nós somos alegres. É por Cristo Jesus. Cristo é o modelo supremo de serviço sacrificial. Assim como Paulo estava disposto a se sacrificar sacrificar os seus próprios desejos pela vida da igreja, pelos filipenses, Cristo é o exemplo máximo de sacrifício. Ele, mesmo sendo Deus, se entregou naquela cruz, para que nós tivéssemos vida. E agora nós podemos ansiar pelo novo céu e nova terra, onde nós encontraremos com o nosso Salvador. Cristo é o motivo do nosso progresso. Cristo é o motivo da nossa alegria. Recupere a sua alegria em Cristo. Recupere o seu amor por Cristo. Para concluir, meus irmãos, ao olharmos para a vida de Paulo, nós vemos alguém que compreendeu profundamente o que significa viver para Cristo. A sua confiança inabalável em Cristo, na soberania de Deus, fez com que a sua vida fosse uma vida de prioridades para o reino de Deus. Fez com que a sua vida fosse uma vida de serviço sacrificial para Deus, tornando-se assim modelo para os crentes. Mas a pergunta é: nós estamos realmente vivendo para Cristo? Você está realmente vivendo para Cristo? Na introdução nós mencionamos a história de Howard, que em sua dor ele buscava respostas no tempo, no amor e na morte, mas ele encontrou um sofrimento e vazio ao invés disso. Mas quantas vezes, assim como Howard, nós também buscamos as respostas para as nossas vidas e para os nossos problemas no lugar errado? Nós tentamos curar as nossas feridas com o passar do tempo, encher os nossos corações com as coisas desse mundo. Nós dizemos: eu ainda não estou pronto para perdoar, meu coração ainda não está pronto, ainda não é o tempo de eu perdoar, ainda não está na hora. Você foge com medo, você tem medo de tudo. Você tem medo do desemprego, você tem medo da falta de dinheiro, você tem medo da rejeição, você tem medo de todas as coisas dessa vida, você tem medo da morte. Mas Cristo nos chama para uma vida sem medo, porque a nossa confiança está nele. Somente em Cristo nós podemos encontrar a verdadeira beleza, uma beleza evidente. E assim eu pergunto a você: você tem confiado na soberania de Deus nas circunstâncias difíceis da sua vida? Ou será que aí você ainda tenta controlar tudo? Controlar todas as coisas, entregar as suas ansiedades a você mesmo? Você realmente continua vivendo essa vida de entregar as suas ansiedades e o controle da sua vida a si mesmo? Tem dado certo? Tem dado certo você ter o controle da sua vida? Como você tem servido a igreja de Deus? Paulo estava disposto a permanecer e sacrificar-se pela igreja de Deus. Será que você tem servido aos seus irmãos da mesma maneira? Sacrificando? Essas perguntas, elas são um convite à reflexão. E não mais do que isso. São convites à transformação.
Nós precisamos de Cristo. Cristo nos chama para viver uma vida diferente, uma vida que tem um propósito maior. Viver para Ele é viver para a glória de Deus, é viver para o seu reino. Viva para Cristo não como um ideal distante, mas como uma realidade presente, aqui e agora, confiando na soberania dEle. E se hoje você tem vivido de uma forma diferente, lembre-se que Cristo já fez o maior sacrifício por você. Ele morreu no seu lugar para que você pudesse viver para Ele. O que precisa mudar na sua vida para que você se volte para Cristo, para que Cristo seja o centro da sua vida? Você está pronto para deixar de lado o seu egoísmo? Você está pronto para deixar de lado a sua vontade, para viver unicamente para Cristo? Hoje é dia de tomar decisão. Não adie, não deixe para amanhã. Tome essa decisão hoje. Viva para Cristo, pois nele está a verdadeira vida. Pois nele o morrer não é tristeza, é lucro. E que o Senhor nos capacite a seguir esse caminho. Que o Senhor nos capacite para, assim como Paulo, vivermos na plena convicção. Viver a Cristo e morrer é lucro. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on Him was laid.